Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os principais conceitos de ecologia. São os conceitos que não podem faltar quando a gente está abordando este conteúdo, que é o conteúdo de ecologia. Beleza? Então, bora para a nossa aula. O primeiro conceito que a gente vai trazer aqui é a chamada biocenose ou biota. O que é a biocenose ou biota? Trata-se, na verdade, dos seres vivos presentes em um determinado local. Então você tem assim, vou descobrir qual que é a biocenose do Parque Estadual do Rio Doce. Vou descobrir, vamos tentar identificar qual é a biota de uma APA, da APA Lapa de Pedra. Então assim, dependendo do local, você vai descobrir aquela comunidade, você vai tentar identificar a comunidade de um determinado local. Então, biocenose ou biota, ela trata da comunidade de um determinado local. Professor, por que não coloca só comunidade? São termos que são amplamente usados e empregados em ecologia. E vocês vão ter que saber, porque isso pode cair no Enem, isso pode cair no vestibular seriado. Então é muito importante vocês atentarem para os conceitos. Um outro conceito é o chamado biótopo. O que é o biótopo? O biótopo trata dos fatores abióticos de um determinado ambiente. Enquanto que a biocenose ou biota ela trata dos seres vivos de um determinado local, o biótopo ele vai tratar dos fatores abióticos, é o conjunto de fatores abióticos, é o conjunto de fatores como pH, radiação, temperatura, umidade, pluviosidade, são os fatores que não são vivos, que envolvem aquele determinado ambiente. Então, enquanto que a biocenose ou biota trata dos seres vivos, o biótopo ele vai tratar fatores físico-químicos, Ele vai tratar dos fatores físico-químicos. Tanto biocenose quanto biótopo, eles têm outros sinônimos que podem ser empregados, que é fatores bióticos. Então, se você fala assim, vamos analisar a biota de um determinado local. Quando você fala biota, você está querendo saber os seres. Os fatores bióticos trata-se dos seres vivos e das suas ações ambientais. A fermentação realizada por determinadas leveduras naquele local. Então ali você está analisando não só o ser vivo, mas o fator que é ato de produção. Tá? Mas fatores bióticos está intimamente relacionado com a biocenose ou biota. Em contrapartida que os fatores abióticos, ela trata da transformação, os processos físico-químicos que eu tinha falado anteriormente. Então, enquanto que biocenose e biota, ela está intimamente ligada com os fatores bióticos, o biótopo ele está intimamente relacionado com os fatores abióticos, tá? Então, enquanto que um está intimamente relacionado com os fatores bióticos, que é a biota, o outro está intimamente relacionado com os fatores abióticos, que são os processos, as transformações físico-químicas que acontecem em um determinado local. Beleza? Um próximo conceito extremamente importante é o chamado bioma. O que é o bioma? O bioma é uma comunidade estável, de vida vegetal e animal, constituída pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados num nível regional, como condições de geologia, climas semelhantes e, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, formando uma diversidade de flora e fauna própria. Quando você fala, por exemplo, assim, a mata de araucária, especificamente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma flora própria, ela vai ter uma fauna própria. A restinga, ela vai ter uma flora própria, ela vai ter uma fauna própria.
que se desenvolveu passando por quê? Sustentando-se através dos biótopos. Como assim? A temperatura, a pluviosidade, a radiação selecionou aqueles animais e plantas para poder criar aquele bioma. Então, o bioma é uma comunidade estável formada tanto de vida animal e vegetal que tem características próprias. Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu me colocar para um lado de cá. Você tem aqui, olha, o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, que ele pega aqui, olha, desde do Nordeste e vai até o sul, basicamente, do nosso país, né, perpassando por toda a região Sudeste, parte do Centro-Oeste, é um bioma próprio, com características próprias. É claro que vão ter algumas diferenças dentro da Mata Atlântica. Sim, quando você chega mais aqui para o fim do bioma Mata Atlântica, você tem algumas florestas de araucária, enquanto que aqui você tem a mata mais característica da Mata Atlântica. Mas eles têm na verdade, um permeio de bioma que segue mais ou menos os mesmos conjuntos de espécies vegetais e de espécies animais. Outro bioma, o bioma Caatinga. O bioma Caatinga, novamente, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma série de características próprias dele. As temperaturas, o clima, a pluviosidade, a radiação, a umidade. Então, todas essas características abióticas acabam por selecionar e determinar o biótopo do local. Tá? O biótopo do local acaba por selecionar o bioma, tanto vegetal quanto animal. Então, as características físico-químicas, né, de radiação, temperatura, etc., acabam por selecionar espécies que consigam habitar esta região. Isso acaba criando o que a gente chama de um bioma. Bioma específico aqui no nosso exemplo, um bioma da Caatinga. Beleza? Outro conceito extremamente importante são esses dois aí, que é o habitat e o nicho ecológico. As pessoas confundem demais os dois conceitos. O que é o habitat? O habitat é o local de uma determinada espécie viver. Ah, o mico-leão dourado, ele vive aonde? Ele vai viver em regiões de florestas de Mata Atlântica. Então, é o habitat dele. E o que se trata do nicho ecológico? Habitat é muito simples, local onde uma determinada espécie vive, ponto, acabou. Mas o que é o nicho ecológico? Já o nicho ecológico é a relação da espécie com o meio aonde vive. Tá? Na verdade, muitos professores de biologia acabam falando assim, é a função ecológica do animal no local, mas é muito mais do que isso. Quando você fala de habitat, você está falando especificamente do local onde ele vive. Quando você fala de nicho ecológico, como que a gente define nicho ecológico? Definir como um conjunto de diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, como o habitat onde ela se encontra, o papel no ecossistema, a adaptação aos fatores limitantes, a necessidade de reprodução. Tudo isso junto forma o que a gente chama de nicho ecológico. Professor, ainda não estou entendendo, professor. Calma, presta atenção. Quando você vai aqui, vamos pegar aqui o leão. A gente vai analisar o leão especificamente como o nosso exemplo. Quando a gente pensa no leão, o habitat deles, eles habitam algumas regiões da África e Índia. Então, esse é o habitat do leão, ok? Mas e o seu nicho ecológico? O nicho ecológico do leão, ele é um animal predador que se alimenta de zebras, antílopes, búfalos. Os leões competem com as hienas, guepardos e cachorros selvagens por esses animais. Na época do acasalamento, o macho dominante vai procurar uma fêmea ou um harém, tá? E ele vai transmitir os seus descendentes, suas características. Então, isso tudo que está aqui
Isso tudo aqui é o quê? É o nicho ecológico. Então, enquanto o habitat é o local, especificamente, o habitat é o local, o nicho ecológico é toda a característica do animal, pode inclusive relacionar-se sim com o habitat. Fala assim, o leão é um animal predador de zebras, leão, antílopes e búfalos, habita regiões da África e da Índia, até a Índia, né? Competem com animais como hienas, aí ele pode fazer parte, o habitat inclusive pode fazer parte do chamado nicho ecológico, mas o nicho ecológico tem nada a ver especificamente com o habitat, tá? Habitat é o local onde ele vive, o nicho ecológico é as relações que aquele animal tem com o local, com outros animais, com indivíduos da mesma espécie. Isso é o nicho ecológico. Então, agora, de posse dessa informação, vocês não vão mais confundir habitat com nicho ecológico, beleza? Outro conceito que a gente precisa focar é o chamado ecótono. O que é um ecótono? Ecótonos são zonas de transição entre diferentes ecossistemas. Enquanto você tem lá um ecossistema de restinga, o outro é um ecossistema de manguezal, e aqui você tem um ecótono que mescla a parte da restinga e logo depois tem o manguezal. Você tem essa região entre as duas estruturas, é chamada aqui, olha, de ecótono. Você tem dois ecossistemas diferentes. Muitas vezes você vai ter lá assim, pampa e mata de araucária. Você vai ter um ecótono, porque as duas em determinados locais acabam, esses dois ecossistemas acabam por se encontrar em um determinado momento, né? Pampa e Mata Atlântica, determinados momentos você vai ter ecótono entre essas duas regiões. O ecossistema, aqui a gente está falando de um ecossistema muito amplo, tá? A gente está aqui falando de ecossistemas enormes, mas se você for analisar uma bromélia, você está lá analisando uma bromélia e você quer analisar o ecossistema daquele conjunto de indivíduos que estão vivendo dentro daquela água na bromélia. Aquele é um ecossistema. Onde começa aquele ecossistema, onde termina o final daquele ecossistema. Então, essa região limítrofe entre a pocinha da água dentro da bromélia e a folha da bromélia lá de fora já sequinha e tudo mais, são dois ecossistemas diferentes. Você vai ter uma série de micro-organismos e insetos que vivem ali dentro daquela poça, por que não vertebrados, às vezes anfíbios. E do lado de fora um outro conjunto de organismos, insetos e etc, que pode viver na outra parte. E você tem o limite entre um e o outro. Qualquer limite entre dois ecossistemas que vocês estejam analisando é chamado de ecótono, beleza? Outros dois conceitos que vocês precisam focar para que nós possamos avançar posteriormente em ecologia, quando nós formos tratar de pirâmides nutricionais, quando nós formos avançar para cadeias e teias alimentares. Então, esses dois conceitos, eles têm que ser conhecidos e entendidos agora. O primeiro deles é a chamada biomassa. O que é a biomassa? É a matéria orgânica dos seres vivos. É a massa seca. Quando você fala assim, os vegetais eles são responsáveis pela fixação, produção da biomassa para que os herbívoros possam comer. Através de um processo de fotossíntese, os vegetais pegam o CO2 e converte aquilo em glicose. Essa glicose, por sua vez, é convertida, podendo ser utilizada na produção de amido, na produção de celulose, como energia para síntese proteica. Mas o que é a biomassa? A biomassa é a massa seca dos animais. É a massa do corpo de um animal, a massa seca do corpo de um ser vivo. De uma bactéria, de um protozoário, de um vertebrado, de um invertebrado, de qualquer ser vivo que nós estejamos analisando, é a massa seca, é a biomassa. E aqui o chamado nível trófico. O que é o nível trófico? Grupos de animais que possuem hábitos de alimentação semelhantes pertencem ao mesmo nível trófico. Por exemplo, você tem lá as plantas são
responsáveis pela fotossíntese. Elas pertencem ao nível eutrófico de produtores. As plantas são produtores, ou seja, elas fazem a fotossíntese, elas são a base da cadeia, elas estão no primeiro nível eutrófico. Então, elas são produtoras, tá? Então, elas estão na base. O segundo nível eutrófico, a gente tem os herbívoros que comem essas plantas. Tá? Aí depois do terceiro nível eutrófico, a gente tem os carnívoros. Esse conceito todo explicando, eu vou deixar depois o card aqui, onde nós vamos abordar posteriormente, nós vamos tratar especificamente falando sobre cada um dos níveis tróficos e nós vamos explicar como funciona a teia alimentar, uma cadeia alimentar, ok? Beleza? Então, era isso, tá? Os principais conceitos abordados em ecologia, vocês têm que ter esses conhecimentos em mente para que vocês possam avançar na nossa próxima aula, avançar nesse conteúdo de ecologia que é tão importante aí para o Enem, para os vestibulares seriados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Deixem o seu like, sigam a gente no canal para não perder as nossas videoaulas e espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!